A paz do Senhor Jesus, povo de Deus, estamos em mais um momento Adora que Melhora e o Senhor tem uma palavra ao meu e ao teu coração. O tema dessa mensagem de hoje é: o inimigo trama contra ti, mas não temas, ele vai passar pelo estreito de Jeová. Glória a Deus. Nós vamos estar meditando no livro de Números, capítulo 22, o versículo 26, que diz assim: Então o anjo do Senhor passou mais adiante e pôs-se num lugar estreito, onde não havia caminho para se desviar, nem para a direita e nem para a esquerda. Louvado, engrandecido seja o nome do Senhor. Que nós aprendemos com este capítulo 22 e 23 de Números, que aqueles que foram escolhidos e abençoados por Deus estão blindados contra todo tipo de maldição proferida por alguém e contra todo tipo de mal que alguém possa fazer ou desejar-lhes, porque é o Senhor quem nos defende, meus amados. No capítulo 22 do livro de Números, nós vimos que Balaque, que era ali o rei de Moabe, juntamente com todo o seu povo, estava temendo ali ao povo de Israel, porque eles viram o que eles fizeram aos amorreus. E por causa disso eles andavam angustiados. Então Balaque começa a planejar uma maneira de destruir aquele povo, porque ele sabia que aquele povo era mais forte do que ele. E ele queria ferir aquele povo e lançar aquele povo fora da terra. Então ele tem a ideia de mandar mensageiros e até a Balaão para que ele viesse amaldiçoar o povo de Israel. Foram os anciãos dos moabitas juntamente com os dos midianitas, levando o preço dos encantamentos. E ao chegar lá, Balaão diz: fiquem aqui esta noite e lhes darei a resposta como Deus me falar. Glória a Deus. E Deus disse para Balaão: tu não irás com ele, nem amaldiçoarás o povo, porque esse povo é abençoado. Então Balaão diz para aqueles anciãos, para aqueles mensageiros, que o Senhor não havia deixado ele ir amaldiçoar o povo de Israel. Mas o rei Balaque, ele não se conformou e ele manda que aqueles mensageiros voltassem com um número maior de uma oferta e dizendo a ele que ele seria grandemente honrado, que ele faria para ele o que ele pedisse. E quando Balaão ouve aquelas palavras, ele disse que nem se Balaque desse à casa dele cheia de prata e ouro, ele não iria desobedecer a Deus. Mas aquelas palavras, amados, era da boca para fora. O coração dele, vendo aquelas honrarias, vendo aquelas ofertas, desejava amaldiçoar o povo de Deus para ele receber. E aí ele diz: mas fiquem aqui esta noite, para que eu saiba o que mais o Senhor me dirá. Deus já tinha dito não para ele, mas mesmo assim, ele tenta mais uma vez. E o Senhor diz para ele: o que esses homens vieram fazer aqui? E aí ele diz que era para ir amaldiçoar o povo de Israel. E o Senhor naquela hora dá o livre-arbítrio para Balaão. Ele diz: pois se eles vieram te chamar, pois levanta e vai com eles. Todavia, tu farás somente o que eu te disser. Eita glória! Balaão, então, ele pega a sua jumenta e vai com eles para Moabe. Só que quando ele vai, acende a ira de Deus, porque ele foi e fazer o que Deus tinha dito que não era para ele ir fazer. Ele já sabia que Deus tinha dito que não era para ele ir, mas ele estava com o olho, era no ouro e na prata, era com o que ele poderia ganhar se ele fosse. Então é quando Deus manda um anjo para ficar no caminho dele. E a partir daquele momento seria adversário dele. É quando a jumenta vê o anjo e se desvia do caminho. Quando aquela jumenta se desvia do caminho, Balaão começa a espancar. Então o anjo do Senhor, ele põe numa vereda entre as vinhas. Tinha muro de um lado e muro do outro. Vendo a jumenta novamente, o anjo,
pela segunda vez, ela se aperta contra a parede. E ali ela aperta o pé de Balaão. E este, pela segunda vez, bate naquela jumenta. Então o anjo do Senhor passa adiante e pôs-se num lugar estreito, onde não havia caminho para se desviar nem para a direita e nem para a esquerda. Quando a jumenta vê o anjo pela terceira vez, a palavra do Senhor diz que ela se deita debaixo de Balaão e ele começa a espancar a jumenta novamente pela terceira vez. É nesta hora que o Senhor faz a jumenta falar: que te fiz eu para que me espancaste por 3 vezes? E Balaão responde: porque tu zombaste de mim. Tivera eu uma espada na mão que eu teria te matado. E a jumenta diz: não sou eu a tua jumenta, que tu cavalgaste em todos esses anos? É costume eu fazer isso contigo? E ele responde: não. E ali o Senhor abre os olhos de Balaão e ele vê o anjo do Senhor no caminho com a espada desembainhada na mão. Quando ele vê aquele anjo, ele se prostra com o rosto em terra. Mas o anjo disse: porque tu espancaste a jumenta por 3 vezes, eu sou agora o teu adversário, pois tu é perverso diante de mim. Aleluia e glória a Deus. O Senhor, ele é longânimo, meu amado. O Senhor, ele é misericordioso. Ele vai deixando as pessoas fazerem o que elas quiserem. Ele dá o livre-arbítrio. Mas chega a hora de Deus agir. E Deus viu que o coração de Balaão estava pendendo a amaldiçoar o povo dele. Mesmo ele mesmo tendo falo com ele, ele ia fazer por causa das honrarias que ele poderia receber. Balaão então quis voltar, mas o anjo disse: não, você não já veio? Pois agora vai com eles. Agora lá tu só vai falar o que Deus mandar. Glória a Deus e aleluia. E no capítulo 23, nós vimos que ao chegar lá, Balaão diz para Balaque preparar o altar. E ele prepara ali o altar para amaldiçoar o povo de Israel. Mas na hora que ele foi amaldiçoar, ele diz: eu não posso amaldiçoar a quem Deus não amaldiçoou. Balaque insiste e edifica outro altar. Mas Balaão disse: não vi iniquidade em Jacó, e sei que Deus está no meio deles. Contra Jacó não vale encantamento, nem adivinhação contra Israel. Pensa que Balaque desistiu, meus amados? Satanás é assim. Ele não desiste de tentar fazer com que a gente faça coisas erradas, de tentar nos convencer a fazer algo achando que estamos fazendo certo, amaldiçoando alguém ou fazendo mal a alguém. Mas o Senhor está falando ao coração de alguém que quando nós desejamos fazer o mal a alguém, a destruir alguém, quando nós planejamos algo de ruim para alguém, não é a voz de Deus, mas sim a de Satanás. E que no final pode voltar contra você. E Balaque, pela terceira vez, ele vai ali, levanta outro altar e leva Balaão para amaldiçoar o povo de Deus pela terceira vez. Só que quando Balaão vê Israel acampado, vem sobre ele o Espírito de Deus e começa a abençoar Israel, dizendo que as águas manariam sobre eles em baldes, que as sementeiras teriam água em abundância, e o seu rei se levantará mais do que Agag, e que o seu reino seria exaltado. E termina dizendo: benditos que te abençoarem e malditos que te amaldiçoarem. Glória a Deus. Irmãos, vejam como nós homens somos desobedientes a Deus. Deus mesmo havia falado a Balaão para não ir amaldiçoar o povo de Israel. Mas por causa das honrarias, da oferta que ele ia receber, do que ele poderia pedir, ele chega a dizer que se ele recebesse a casa de Balaque com prata e ouro, mesmo assim ele não ia obedecer ao Senhor,
Porém, Deus conhece nossos corações. E quando ali pela terceira vez que nós vimos que ele iria receber uma oferta, ele ainda tenta mais uma vez ouvir a voz de Deus. Ele não já sabia? Deus não já tinha dito para ele parar, para ele não ir? Deus não já tinha dado não para ele? Mas mesmo assim ele insistia. Então a gente entende que ele disse aquelas palavras da boca para fora. O coração dele queria as ofertas. Queria fazer o que o homem estava dizendo, mesmo que ele tivesse que desobedecer ao Senhor. Ei, meu amado e minha amada, Deus te deu o livre-arbítrio, como eu já disse, para mim, para você. Somos nós que escolhemos o que plantar, porém, a colheita do plantio virá. Quando Deus disser não, é não. Quando Deus fechar uma porta, é livramento. Não tenta abrir com tuas forças, é o Senhor te livrando. Deus disse ali para ele, pois vai com os anciãos, pode ir com os anciãos. Agora tu vai dizer o que eu mandar. Com certeza o Senhor sondou o coração dele. Talvez ele ia, a Bíblia não diz, mas talvez ele ia no caminho dizendo, para receber as honrarias eu vou ter que fazer o que o homem disse. Mas o Senhor fala ao teu coração, é para falar, é o que Deus mandou, não é o que o homem disse, não. Não é as conversas que tu ouviu, não. É para dizer, é o que o Senhor disse para você dizer. Cuidado com o estreito de Jeová, meu amado. Cuidado com o estreito de Jeová, minha amada. Deus nos conhece. Ele sabe onde é a nossa fraqueza. O não de Deus, eu torno a dizer, é livramento. Não adianta tentarmos mudar a resposta de Deus, querendo algo a todo custo, a toda força, trapaceando, prejudicando um, prejudicando o outro. Se quando Deus disse acabou aqui, é o fim, é melhor aceitar a vontade de Deus. Se ele disse não, chega, então para de orar pedindo esse algo, para de tramar, para de tentar destruir as pessoas, porque ele já decidiu, ele já te deu a resposta. Tu não está enganado. Ah, irmã Nália, é para eu parar de orar pela minha família, pelo meu casamento? O Senhor não está falando isso. O Senhor está dizendo, para de querer algo que ele já disse não. Para de tentar com tuas forças, nem que tenha que passar por cima de pessoas, de enganar, de trapacear. É isso que o Senhor está dizendo. Mas orar pela tua família, pela tua casa, pelo teu casamento, continua orando. Entenda a palavra, entenda o que o Senhor está falando ao teu coração, ao meu coração hoje. Que tem coisas que, é claro, que demora, que você está orando por algo, a sua família está demorando, eu vou parar. O Senhor não está mandando tu parar de orar pela tua família, não. Até porque a família é a instituição mais valiosa para o Senhor. Ele está dizendo que tem planos, tem projetos, tem coisas que tu quer, mas não é o que Ele quer para você. Que Ele tem coisas maiores e melhores. Que Ele sabe o que é melhor para te entregar. Deixa o Senhor te guiar. É melhor andar na direção de Deus e dar tudo certo do que andar na tua direção e o final tá tudo errado. Aleluia. Glória a Deus. Deus conhece a maldade dos nossos corações. E Ele sabe o que é que tu tá querendo fazer com o servo dele, com a serva dele. Mas Ele vai te levar para o estreito. Mas eu já tenho feito coisa e não aconteceu nada. É porque Ele é longânimo. O Senhor é misericordioso, eu já disse aqui. Ele dá corda. Ele deixou Balaão ir, bateu na jumenta. A jumenta não ouviu a Deus, não, ela viu o anjo. E ela obedeceu de imediato. Por que Deus está falando contigo e tu está desobedecendo? É isso que o Senhor fala ao meu e ao teu coração. Porque quer uma oferta boa. Porque não quer deixar, talvez você seja um pregador, deixar de pregar num determinado local. Então tem que fazer o que o homem pede para fazer, o que tu ouve o homem dizer. Mas nem tudo que o homem te pede é o certo, nem tudo que tu ouve é a versão certa. É isso que o Senhor fala ao meu e ao teu coração.
nós vimos ali que Balaão, ele bateu na jumenta, a jumenta voltou para o caminho. Aí Deus, imagino eu, Deus dizendo assim, ele não aprendeu não, deixa eu colocar ele um pouquinho aqui na vereda. Aí começou a apertar só um pouquinho ali ele, para ele parar de maltratar os seus filhos, para ele parar com as suas maldades. Só que o coração de Balaão já estava lá, ó, nas honrarias, no que ele poderia receber, no que ele não queria perder. E eu imagino que Deus viu o coração dele, os pensamentos dele, aí disse, ele continua me desobedecendo, ela continua me desobedecendo, pois agora eu vou colocar ela no estreito, eu vou colocar ele no estreito. Ei, meu amado, ei, minha amada, o estreito de Jeová é doloroso. Deus vai apertar a gente tanto, mas tanto, porque está tocando nos seus profetas, nos seus pequeninos, que estes irão se prostrar diante de Deus, igual a Balaão, pedindo perdão, misericórdia. Mas Deus diz, faça o que eu te mandei, para que você não seja amaldiçoado, para que eu não te leve para o deserto, para que eu não te leve para o estreito. Porque Deus já enviou o anjo como teu adversário. Sabe, meu amado? Entre ti e o teu inimigo tem um anjo do Senhor. Tu crê? Com a espada desembainhada para te livrar. E por que ele não fez, irmã Nádia? Porque ele está dando tempo para o teu inimigo se arrepender, para teu inimigo retroceder. Porque eu já disse aqui, repito a terceira vez, Deus é longânimo, mas a sua justiça chega. Mas Balaque tanto quis, nós vimos aqui o final dessa história, amaldiçoar o povo de Israel, que ele foi quem foi amaldiçoado. Deus está falando que tudo aquilo que você está fazendo, desejando, planejando contra os pequeninos dele, voltará para você. Meus amados, é melhor obedecer do que sacrificar. Não espera a ira do Senhor vir contra ti, não. Aceita a vontade de Deus. Porque a Bíblia nos diz que os planos de Deus são maiores do que o nosso. Ele sabe o que é melhor para mim e para você. Então, tira essa maldade do teu coração. Ora ao Senhor pedindo para te libertar. E você, pequenino, espera.